Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai resolver um probleminha, tá? Envolvendo retas e circunferências, tá? Então, o problema diz o seguinte, ó. A reta da equação é y igual a 2x menos 4, intersecta os eixos coordenados, tá? O eixo x e o eixo y, nos pontos A e B, tá? Então, a gente, já desenhando essa situação aqui, a gente tem o plano cartesiano aqui, né, os eixos coordenados, beleza? Existe uma reta que intersecta esses eixos, tá, nos pontos A e B. Então, vamos imaginar que seja, sei lá, essa situação aqui, tá? Eu tenho um ponto A aqui, e aqui eu tenho um ponto B. Tranquilo? Esses pontos são extremos de um diâmetro de uma circunferência. Então, existe uma circunferência, tá? E esses pontos A e B são um dos diâmetros dessa circunferência. Então, imagine, sei lá, que a circunferência, ela tá mais ou menos aqui, tá? Finge que tá bonito. Qual é a equação dessa circunferência, tá? Então, à primeira vista parece que o problema é complicado, tá? Mas ele é um problema simples. Vamos analisar ele aí, tá? Então, vejam bem. Como eu tenho esses dois pontos aqui, se eu descobrir esses pontos, tá? Eu sei que o ponto médio deles aqui vai ser o centro da minha circunferência, tá? Eu sabendo o centro da circunferência, se eu calcular a distância desse centro até um desses pontos, eu vou ter o raio da circunferência, tá? E tendo coordenadas de centro e raio de circunferência, a gente consegue construir as equações dela, tá? Então, o lance aqui é descobrir esses pontos A e B, quais são as coordenadas deles, tá? O lance é que esse ponto A aqui, ó, a gente sabe que o x dele é 0, isso a gente já sabe, tá? O que está faltando pra gente é o valor de y, ok? E aqui no nosso B, nós sabemos que o y dele é 0, está faltando para a gente encontrar o valor de x, beleza? Então, vamos fazer isso aí. Como que a gente vai encontrar esse x e esse y aqui, essas intersecções? Utilizando a equação da reta, tá? Então, a nossa reta tem a equação y igual a 2x menos 4, tá? E a gente sabe que por exemplo, o x for igual a 0, tá? O que vai acontecer? O nosso y, tá, vai ser igual a quanto? Se o x é 0, 2 vezes 0 dá 0, o y é menos 4. Então, se o x é 0, o y é menos 4, ok? E se o nosso y for igual a 0, tá? Então, o nosso x vai ser, se o y aqui for 0, tá? Esse 4 estava negativo, vai vir para cá positivo, então vai ficar 4 igual a 2x, o 2 vai passar dividindo, então a gente vai ter x igual a 2, tá? Então, nós sabemos que esse y aqui, então, é menos 4, dá até pra gente substituir ele aqui já, né? Vai ficar menos 4, beleza? E esse x aqui a gente sabe que é 2, beleza? Então, eu já sei as coordenadas desses extremos desse diâmetro aí, beleza? O que a gente vai fazer agora é encontrar as coordenadas do centro, tá? Esse centro aí vai ter as suas coordenadas, tá? E a gente vai ver quais são elas. Notem que o centro é o ponto médio entre os pontos A e B. Então, vamos encontrar ponto médio aqui, né? Lembra como é que faz para encontrar ponto médio? A gente sabe que o x de um ponto médio, então vamos chamar ele aqui de xm, né? É igual o x do primeiro cara mais o x do segundo cara. Então, seria o x do ponto A mais o x do ponto B dividido por 2, certo? E aí, galera, nós sabemos que esse x do ponto médio vai ser o seguinte, ó, o x do primeiro cara é 0, do segundo cara é 2. 0 mais 2 vai dar 2, 2 dividido por 2 vai dar 1. Beleza?
Agora, como que a gente vai dizer para achar o y do ponto médio? Então, o y do ponto médio é igual ao y do ponto A mais o y do ponto B dividido por 2, ok? E como que vai ficar aqui então? O y desse cara é menos 4 mais 0, menos 4 mais 0 dá menos 4 dividido por 2 vai ficar igual a menos 2. Tá? Então, nós sabemos que o centro dessa circunferência tem coordenadas x igual a 1 e y igual a menos 2. Beleza, galerinha? Então, já temos aí as coordenadas do centro da circunferência. Tá faltando para a gente agora, ainda antes de procurar a equação dessa circunferência, encontrar o raio dela, tá? Então, como é que vai ser o raio? Vai ser a distância desse centro até um desses pontos, pode ser, por exemplo, o ponto B, tá? Então, o nosso raio aqui vai ser igual à distância, que é a raiz quadrada, né, do x do centro, né, então x do ponto C, menos o x do ponto B, x do ponto B, isso aqui elevado ao quadrado, mais o y do centro, então y do centro, menos o y do ponto B, também elevado ao quadrado, isso aqui dentro da raiz, tá? Então, só substituindo aqui, qual que é a coordenada x do centro? É 1. Então, aqui já vamos trocar por 1, beleza? O x do ponto B é 2, então vamos substituir aqui por 2, né? O y do centro é menos 2, então aqui vai ficar no lugar do y do centro menos 2, certo? E aqui o y do ponto B é 0, então aqui vai ficar 0. Tranquilo, galerinha? Só resolver isso aqui então, nós sabemos que o nosso raio, tá, vai ser igual a raiz quadrada de quem? 1 menos 2 dá 1. 1 elevado ao quadrado é 1, certo? Então aqui vai ficar 1. Mais menos 2 menos 0 continua sendo menos 2. Menos 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Então aqui vai ficar 1 mais 4. Tranquilo? E aí isso aqui é óbvio que é a raiz quadrada de 5, né? Opa, derrubei a tampinha aqui. Então, a raiz quadrada de 5 é o valor do raio da nossa circunferência, tá? Então, deixa eu até apagar aqui, porque o espaço está meio escasso. Vai ficar assim, então, o raio da nossa circunferência é a raiz quadrada de 5, beleza? E agora a gente vai montar a nossa equação reduzida primeiro, né? Então, vamos lá. A equação reduzida da circunferência é 1x menos a coordenada x do centro, isso aqui elevado ao quadrado, né? Mais 1y menos a coordenada y do centro, isso aqui também elevado ao quadrado, igual ao valor do raio elevado ao quadrado, certo, galera? E aí, fazendo as substituições, ó, o x do centro, nós temos, tá lá em cima, é 1. Então, o nosso x do centro aqui é 1, beleza? O nosso y do centro, nós temos lá em cima que é menos 2, então vai ficar menos 2, beleza? E o nosso raio aqui é raiz quadrada de 5, então vai ficar raiz quadrada, ficou pequeno aqui, raiz quadrada de 5, tá? Elevado ao quadrado, beleza? E agora vamos desenvolver isso aí, né? Então vai ficar o seguinte, desenvolvendo esse cara aqui, ó, vai ficar assim, x elevado ao quadrado, certo? Menos 2x, mais o quadrado segundo, então mais 1, ok? Aqui vai ficar y elevado ao quadrado, tá? Aqui, presta atenção, gente, aqui a menos com menos vai ficar mais, né? Então aqui é a mesma coisa que y mais 2. Y mais 2, então vai ficar o seguinte, quadrado de y é y ao quadrado, 2 vezes o primeiro para o segundo vai ficar mais 4y, né? E o segundo elevado ao quadrado, então menos 2 elevado ao quadrado, no caso mais 2, né? Vai ficar mais
4, beleza? Então, e aqui, né, igual a 5. Tranquilo, galera? Por quê? Porque raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado cancela o expoente com a raiz, vai ficar 5. Beleza? Aqui, já para dar uma economizada de espaço, eu vou passar o 5 para cá, menos 5 igual a 0. Tranquilo? Só dar uma reagrupadinha aqui, então vai ficar assim, x elevado ao quadrado, mais y elevado ao quadrado, menos 2x, então menos o 2x, aqui vai ficar mais 4y, mais 4y, ok? E aqui é o seguinte, ó, 1 mais 4 vai dar 5, 5 menos 5 vai dar 0, então já sumiu tudo, então vai ficar só igual a 0. Ok, galera? E essa aqui é a equação geral dessa circunferência aí, tá? Que tem essa reta y igual a 2x menos 4 como sendo as intersecções dela com os eixos coordenados, os extremos de um diâmetro da circunferência. Tranquilo? Espero que vocês tenham compreendido e a gente se encontra numa próxima aula. Até mais!